Liturgia do dia 7 de abril de 2022, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. Memória de São João Batista de Sales, presbítero. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra. E Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e a teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã, como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o de número 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte.
Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço, e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Regressado do exílio, o povo de Israel está reduzido a um pequeno resto, privado dos dons prometidos a Abraão. O mesmo Abraão que Deus tinha chamado pai de inúmeros povos. A tradição sacerdotal lembra, nestes poucos versículos, a vocação de Abraão, para que o povo reencontre a esperança na certeza da aliança com Deus. Deus, com efeito, não pode renegar a aliança, porque não pode renegar a si mesmo. Esta certeza é fundamento seguro para a esperança do povo, tal como já o fora Abraão, que por isso esperou contra toda a esperança. Foi Deus quem se revelou a si mesmo e revelou a Abraão o nome novo, Pai de inúmeros povos, de acordo com um projeto divino de salvação, no qual era chamado a ser protagonista. Esta vocação e missão implicavam caminhar diante do Senhor em integridade de vida. Abraão e a sua posteridade seriam de Deus, e Deus seria o Deus de Abraão e da sua posteridade. Abraão responde à proposta divina com um gesto de adoração e de ação de graças que se torna escuta. E Deus pode falar-lhe. No texto do Evangelho, Jesus afirma com solenidade: em verdade vos digo, que a sua palavra é vida e dá a vida a quem a acolhe. Os seus ouvintes naquela ocasião não a acolheram, como se vê no versículo final. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Entre os dois versículos encontramos o diálogo-confronto, que tem por horizonte a antítese vida-morte e como ponto de referência Abraão, de quem os judeus se dizem descendentes. Jesus vai respondendo indiretamente às perguntas provocatórias que lhe são feitas. Emerge a clara afirmação de que é o Filho de Deus, cuja glória procura. É Deus que o leva a falar. Por isso, com verdade pode dizer:
Antes de Abraão existir, eu sou. Só reconhecendo a Deus, que se manifesta no seu Filho feito homem, se pode ter a vida. Há uma perfeita comunhão entre o Pai e o Filho. É para ela que se encaminha a história da salvação, prometida a Abraão, que na fé entreviu a sua realização. Esta afirmação é um escândalo para os judeus, que apenas segundo a carne são filhos de Abraão. A adesão à verdade leva à liberdade. A verdade vos tornará livres. Trata-se da liberdade do pecado, mas também da liberdade diante da morte. Se alguém observar a minha palavra, nunca morrerá. Jesus promete tudo isto, comprometendo a sua palavra. Em verdade vos digo. Trata-se de uma fórmula solene, que garante a palavra dada com a própria personalidade de quem a pronuncia. No essencial, Jesus diz-nos que o segredo da liberdade é a obediência à sua palavra, uma obediência nascida do mais fundo do coração de quem a souber acolher. Abraão soube acolher a palavra de Deus e obedecer-lhe. Tornou-se o modelo dos crentes e exultou de alegria na esperança de ver o dia de Jesus. Exultou pensando em ver o meu dia. Viu e alegrou-se, diz o Senhor. Também nós somos chamados neste tempo da paixão e da Páscoa a ver o dia de Jesus e a permanecer na alegria. Abraão viu o dia de Cristo, o dia da ressurreição, em prefiguração, isto é, participando em acontecimentos que deixavam entrever o desígnio divino de ressuscitar o seu Cristo, principalmente no nascimento de Isaque e no seu sacrifício no Monte Moriá. Sendo velho muito avançado em idade e sendo a sua mulher estéril, acreditou que Deus é capaz de ressuscitar os mortos, e aconteceu o nascimento de Isaque, que o encheu de alegria. Quando Deus lhe pediu o sacrifício do filho, Abraão dispôs-se a sacrificá-lo. Parecia que a promessa de Deus ia ficar por cumprir. Mas Abraão não hesita na sua fé. Deus providenciará, diz ele ao que lhe pergunta pelo cordeiro a sacrificar. E Deus providenciou. Isaque desceu vivo do Moriá. De certo modo, foi sacrificado e permaneceu vivo, tornando-se figura de Cristo, morto e ressuscitado. São figuras imperfeitas, mas Abraão pôde já ver nelas o dia do sacrifício real de Cristo, premissa da ressurreição para uma vida plena e gloriosa. Viu e alegrou-se. A fé é um combate pela vida. A fé enfrenta a morte na sua mais insidiosa e cotidiana, aquela que se apresenta como a inutilidade da existência. Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, no combate que opõe a morte à vida, revela uma fé que abre para uma inesperada esperança. No muro de angústia que nos aprisiona, abre uma brecha por onde pode irromper a vida, porque Ele é a vida. Antes de Abraão existir, eu sou. Hoje a Igreja faz memória a São João Batista de La Salle, presbítero. Nasceu em Reims, na França, em 1651. Ordenado sacerdote,
dedicou-se principalmente à educação das crianças e à fundação de escolas para os pobres. Com os companheiros que o ajudavam em sua obra, fundou uma congregação por cuja subsistência teve que enfrentar muitas provações. Morreu em Rouen, França, em 1719. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São João Batista de La Salle e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus que escolheste São João Batista de La Salle para a educação cristã dos jovens, suscitai na vossa Igreja educadores que se consagrem inteiramente à formação humana e cristã da juventude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.